Alô, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. Chegamos ao episódio número 23, e se você ainda não conhece, está disponível no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify. Eu sou Milena Marzoc, estou aqui como apontadora ou apresentadora desse podcast, que a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com você, para que você consiga aplicar na sua propriedade, seja um assunto teórico ou prático, que a gente debata por aqui. O nosso convidado de hoje é o Rafael Servieri. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, Milena, tudo jóia? Obrigado por ter topado participar do nosso podcast. Eu que agradeço, um prazer bater esse papo aqui com vocês, com todos aí que vão nos assistir e nos ouvir aí. Muito bacana. Então, o nosso tema de hoje vai ser o peso do consultor 4.0 no confinamento, e o Rafael vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dele na consultoria de confinamento aí de grandes projetos, certo, Rafael? Exatamente. Estamos à disposição aí para passar o máximo aí da nossa vivência, da nossa experiência, do que a gente tem feito, para poder contribuir com esse bate-papo. Legal. E aí, como de costume, para iniciar nossas apresentações, então, o Rafael é zootecnista, formado pela saudosa Universidade Federal de Viçosa, né, Rafael? É doutor em nutrição e produção de bovinos de corte pela Unesp de Botucatu e sócio-diretor da Nutribif Consultoria. E já tem mais de 20 anos de experiência atuando como consultor de grandes projetos pecuários no Brasil. Exatamente. A gente formou em Viçosa, né, há um bom tempo atrás já, e trabalhou um tempo em fazenda antes de seguir um pouquinho mais de carreira acadêmica, né, no mestrado e doutorado, ambos na Unesp de Botucatu, né, então eu tinha no início da minha carreira ali, durante o mestrado, por um momento eu quis seguir a carreira acadêmica, né, como docente ou pesquisador, ou ambos, né, mas por contingências aí da caminhada, a gente acabou optando e se encaixando na extensão, né, no mercado mais comercial, mais de consultoria. A gente vem executando essa tarefa aí há 20 anos, né, mais de 20 anos, na verdade, 23 anos, desde 2000. Tá? Também já atuei como docente por 4 anos, lecionando em faculdade de zootecnia particular, mais no início da carreira. E hoje a gente dedica 100% do tempo à consultoria, principalmente ainda na área de nutrição, de bovinos de corte, né? Mas por tempo, por bagagem, por experiência, a gente acaba pegando outras áreas, né? De manejo, de produção, um pouquinho ali de comercialização, planejamento, né? Mas o grande foco nosso é a nutrição nas 3 fases aí, e com ênfase muito grande é o nosso bate-papo hoje de confinamento, né? Que é onde tem maior demanda das habilidades e da experiência do nutricionista, uma vez que a gente controla 100%, né, do ambiente e da nutrição do animal. Muito bacana, Rafael. Então vai ser uma experiência bem bacana aqui para os nossos ouvintes poder compartilhar e saber que você veio dessa vivência acadêmica também, teve essa experiência e hoje muitos anos já presente na extensão, na consultoria, vai ser bem bacana. E aí, para a gente dar um pontapé aqui no nosso bate-papo, vamos explicar aí para o nosso público o que é um confinamento 4.0, né? Ou seja, o que uma fazenda precisa para ela ser realmente tecnificada e ser considerada uma fazenda 4.0. Olha, baseado em muito tempo aí de estrada, e a gente pegou assim, uma evolução muito grande do confinamento nesses anos, né? Talvez a maior evolução que o confinamento já teve. Eu considero que do modelo que a gente tem hoje como padrão de confinamento, ele tem uns 20 anos, Milena, ele não... Tá? Eu acho que o que se fazia antes de 2000 principalmente, 2000, 2003, 2005, era muito artesanal, né? Então eram projetos, eram sistemas que visavam apenas o boi ser engordado na seca, quando não tinha pasto, aquela história de explorar a diferença de preço, né? Via de regra, não existiam confinamentos comerciais prestadores de serviço, muito pouco. Era mais de ciclo quase completo ou completo, de cria, recria, engorda, recria, engorda. E é algo muito artesanal, com pouca informação, né? A gente batalhava para defender o confinamento, que ele era um pouco criticado e tal. Então, eu acho que a linha do tempo nossa é de 2000 para cá. Eu acho que esse é o ponto. E a gente teve sorte de estar nessa fase, né? Acompanhar todo esse movimento, toda essa evolução. Então, assim, contando um pouquinho de como a coisa evoluiu e o que eu acho que é um confinamento hoje
com tecnificação, né, uma fazenda que possa ser classificada como entrando na fase 4.0, é sair desde os apontamentos manuais e um baixíssimo grau de informação e gestão dessa informação e de dados, né, em que a gente não tinha controle de quase nada, mais ou menos controlava o consumo do confinamento inteiro, tinha peso de entrada, saída e se resumia a isso, né? Manejo, pouco se falava, leitura de coxo, muito pouco, isso aí praticamente não havia, né? E com o passar do tempo e com o crescimento das unidades de confinamento, os boitéis entrando, grupos grandes de agricultura, frigoríficos, né, que entraram também no ramo de engorda de animais, a coisa necessitou de evolução, tá? Tanto em perfil de dieta e principalmente no manejo, né? Então a gente passou por uma fase que dietas ainda são importantes, óbvio, mas o primeiro momento dieta era o sucesso do confinamento, apenas a dieta, né? E o manejo era o que tinha lá. O segundo passo foi evoluir dieta e manejo, tá? Depois o manejo começou a tomar muito frente. Então, como é que lia coxo, como é que fazia isso, como é que você media as coisas. Então passou a se usar ferramentas, já falando aí da evolução, principalmente Excel no início, a gente usava muito em Excel, planilha para gerenciar, por exemplo, trato, né, fornecimento para os animais. Aí começaram a surgir algumas ferramentas, estou falando isso de 2005, 2010, começaram a surgir ferramentas, por exemplo, como o TGC, né, que é um programa da empresa. A gente pegou a evolução dele desde o começo, né, fazendo um trabalho em Goiás, juntamente com o Paulo. E aí a coisa começou a andar, cara. Começou a andar, você começou a ter informação, começou a ver curva de consumo, né? Começou a ter descarregamento programado para o curral, que não havia, acredite se quiser, não havia, né? A gente fazia um negócio bem artesanal. E aí começou a ter necessidade de evoluir planilhas e controles para modelos, assim, já concebidos, né? Você tem uma ferramenta mesmo que te fizesse os fechamentos, trouxesse as informações que você precisava no dia a dia e também no fechamento de lotes, na avaliação econômica e técnica dos lotes, tá? Então aí foi o primeiro grande passo para começar a chegar perto do 4.0, né, que foi as melhorias gerais operacionais e os programas de gerenciamento de confinamento andando junto, né, começando a trazer as informações e melhorar a nossa vida, né, facilitar a nossa vida para trabalhar, né, corrigir matéria seca, gerar as batidas, etc, desde o básico até os fechamentos técnicos e financeiros. Tá? Aí caminhamos um bom tempo evoluindo muito a parte operacional, né, muita parte operacional, e os programas continuaram surgindo e sendo melhorados, e validados e atualizados. E nesse meio tempo eu coloco uma ferramenta muito importante, pelo menos para mim, muito relevante, que é a comunicação mais rápida, por exemplo, via WhatsApp. Tá? Isso aí é muito importante para qualquer pessoa que acompanha um processo intensivo de produção, em que todo dia você tem informações, né? Então, isso aí foi uma mudança muito grande, porque a gente fica muito mais perto da propriedade, né? Toda semana você se comunica com as fazendas, com os confinamentos, tem alguns diariamente, tá? A maioria a gente se fala direto, e você tem possibilidade de imagem, vídeo e troca de informações muito rápidas, né? Antes era por telefone, né, menina? Depois foi e-mail, que era muito mais lento, né? E o WhatsApp veio a trazer uma agilidade muito grande para todos nós. Paralelo a isso, né, tudo isso crescendo, a visualização dos dados, a quantidade de informações, né, a necessidade de melhores análises de resultados e das operações também foram trazendo evoluções, pessoas novas para o processo, estatísticos aí em algumas unidades. Né, lógico, eu estou falando de unidades maiores, mas os pequenos seguem muito tendências, né, os médios também. A gente tenta implementar algumas coisas também junto. Então você vai já para um arcabouço bem mais completo, em que a informação muito disponível, muito rápida, né, eu acho que isso aí faz parte do 4.0. Então você tem muita informação técnica, econômica, de mercado, por várias plataformas, né? Então o produtor e os técnicos na fazenda, ou mesmo pensando mais aí no dia a dia do operacional, o pessoal do chão de fábrica, tem muita informação, né, muita opção, via consultor, via empresa, via internet, via todas as formas aí diferentes de ter informação. Então esse é o primeiro ponto do confinamento 4.0, né, da fazenda tecnificada, de ter muita informação. E o cara está
antenado, está levando isso para as equipes, tá trabalhando essas questões. Eu acho que esse é um ponto, podemos colocar um dos pilares, eu acho que aí, de tudo isso. Segundo é essa agilidade de troca de informações, tanto com o proprietário, gerente, com o consultor, com a empresa que presta serviço de confinamento, né? Com o profissional que está envolvido ali. Eu acho que essa agilidade faz parte também desse pacote, tá? Porque eu me insiro muito nisso, gosto muito dessa troca de informações on time, aí, dia a dia. Eu acho que é o segundo pilar, muito importante. Tá? Um terceiro, aí as possibilidades de acessar informações do dia a dia e do confinamento em plataformas como Power BI, né? Eu acho que são muito interessantes essas ferramentas. Tá? Alguns confinamentos a gente tem, outros não. Tá? E os que a gente não tem, a gente pede relatórios diários por e-mail ou WhatsApp. Né? Depois a gente pode comentar um pouquinho do que a gente olha todo dia, toda semana. Né? E um outro ponto que para mim é um divisor de águas assim, muito importante, que é a automação dos processos relacionados à nutrição. Então aí são automação de trato, com tags, com sistemas que monitoram o descarregamento e carregamento dos vagões de forma automatizada, sem anotação, com transferência de informação real time, né? No momento que elas ocorrem, tá? Um controle muito melhor de dados de consumo, de estoque, de possibilidade de se evitar uma série de erros humanos no processo, desvios. Então você tem um confinamento sem e com automação. Eu considero dessa forma, tá? Sem dúvida alguma. E por último, agora a gente tem observado alguns pontos relacionados à tecnificação, que são o uso de câmeras, né? Drones. Tá? Então, tenho câmeras tanto lendo o coxo, né, quanto monitorando que horas acaba o alimento, comportamento dos animais, agressividade a coxo. Já é um ponto que, confesso, assim, estamos iniciando a entender essa história toda. Tá? Por enquanto, estou observando, tentando entender, mas eu tenho certeza que essas ferramentas vêm para ajudar a gente. Elas vão vir porque elas vão medir a qualquer tempo coisas que a gente vai ter que fazer várias vezes durante o dia. E... Sim. Por questão de mão de obra, é praticamente impossível se fazer. Né? Que até visualizações dos animais e, às vezes, interpretação disso o dia inteiro, o tempo todo. Né? O confinamento ele é um período curto, a gente tem que não pode ter muitos erros durante esse período de 110, 120 dias. Então, essas tecnologias vão ajudar a gente a reduzir desperdício, melhorar manejo, melhorar a saúde nutricional dos animais, né? A estabilidade ruminal que a gente fala, detectar animais doentes. Tá? Aí tem uma série de coisas, né? Poderia colocar em ferramentas que surgiram a pesagem de animais, né? Em balanças de pesagem dentro das baias. E aí por diante, cara. Eu acho que hoje a gente tem a disponibilidade de muitas ferramentas que trouxeram uma agilidade absurda dentro do entendimento da dinâmica do confinamento. Muito bom, Rafael. Acho que essa evolução, né, de um confinamento lá de 20 anos, 25 anos atrás, acho que o ponto principal é essa gestão da informação, né? O volume de informações ele cresceu muito através da geração de dados, da coleta de dados segura, e acho que essa evolução do gerenciamento do confinamento em si também é natural, né? Porque antes a gente tinha um gerenciamento muito macro, só com aqueles números macros, e aí a gente foi afunilando e olhando realmente os detalhes, olhando as vírgulas e transformando o confinamento realmente numa empresa rural, né? Que acho que até você deve ter participado da criação de confinamentos de grandes grupos frigoríficos, que eles já vêm com essa mentalidade empresarial, que muitas vezes o pecuarista demora um pouquinho mais para chegar nesse nível, mas chega, né? Então hoje a gente tem próprios clientes da ponta mesmo, muito tecnificados, e tendo esse gerenciamento muito forte nessa parte dos dados e análise, e tendo profissionais dedicados exclusivamente a olhar para isso, dentro do confinamento. Sem dúvida, eu acho que você tocou uns pontos aí muito, muito válidos, né, que são grande quantidade de informações a mais hoje que a gente tem, né, necessidade de analisar com muito mais detalhe os resultados, né, e ter as informações de forma rápida e confiável, né, a confiança nos dados, você mencionou isso aí, e isso, aí a tecnologia ajuda demais a gente, sem dúvida nenhuma, né? De novo, repito, acho que uma grande evolução nossa, recente, foi a automação, uma grande evolução, mas assim, absurda evolução,
muito grande mesmo, né? Com ganhos em tempo, em desperdício, em recursos, em pessoas, né? Essa foi uma tecnologia, assim, acho que deu um salto muito importante para nós, né? Que é a automação do trato, do carregamento do trato aí, e a coleta de informações seguras e confiáveis, né? Esse eu acho que é um ponto extremamente relevante, né? Assim, um ponto que acho que tem que caminhar, né? Eu me adiantando aqui, talvez você comente alguma coisa, que daí vem o processos e pessoas, né? Então, para a gente trabalhar todas essas questões, são pessoas que vão efetuar a maioria dessas atividades ainda, né? Pelo menos para controlar, lançar dados ou coletar informações, ou mesmo a operação do dia a dia, né? Falando no pessoal de fábrica, de manejo, de ronda, tá? Aqui é um ponto que evoluiu também, começa a ter aplicativo para isso, para aquilo, né? Um controle muito melhor da questão sanitária, né? Começando a surgir empresas especializadas em sanidade de confinamento, que não existia, né? Isso não tinha no Brasil, tá? Então, mas tudo vai requerer capacitação, treinamento e a interpretação das pessoas, da participação das pessoas nesse processo, tá? Então, eu acho que esse é um ponto que hoje a gente está muito atento e tem bastante preocupação como é que as coisas vão seguir daqui para frente. Sim, e esse ponto que você tocou, ele acaba impactando diretamente no seu trabalho de consultor, né? Porque todo esse acompanhamento e o gerenciamento dos dados, os dados precisam chegar a você de alguma forma, e eles precisam chegar de forma confiável e com clareza e rapidez, como você muito bem colocou, né? E aí, dando continuidade nessa pauta, quais são os principais pontos que você avalia quando você começa uma consultoria numa fazenda? Quais são os principais pontos a serem observados? Tá, falando mais de confinamento, né? Tá, então, assim, confinamento, se é um início de trabalho, que a gente está começando uma relação com o cliente, né, um trabalho novo, né? Alguns pontos relacionados principalmente à estrutura, tá? Posso mencionar alguns. A origem dos animais, certo? Qual que são as possibilidades nutricionais em termos de insumo, em termos de produção de insumo e de aquisição, tá? Entendimento da equipe, maturidade da equipe, como é que ela está, o que é possível fazer ou não, tá? E depois acompanhar o manejo deles, a rotina, como é que a coisa acontece. Então, falando de estrutura, a preocupação inicial aí, Milena, é água, é um ponto inicial crucial, né? Então, origem, poço, rio, córrego, represa, capacidade de estocagem, capacidade de reserva de segurança, né? Volume nos coxos, vazão, limpeza de bebedouro. Então, a água é o ponto zero. Como que a água, ou mesmo você vai fazer um projeto de confinamento, né? Que pode ser usado também como referência. O primeiro ponto é água. Tem água? Tem água? Primeira pergunta a gente faz: tem água? Como é que é a água aqui? Tem possibilidade de perfurar poço? Não tem? É rio, represa e tal. Então, acho que essa é a preocupação zero. Sem água você não faz nada. Sim. Você não sai do lugar. Sem água você não sai do lugar. Né? Depois terreno, tamanho dos piquetes, lotação, declividade, estrutural. A parte estrutural a gente passa uma checagem nisso, né? Conhece fábrica, vagões, equipamentos, etc. Capacidade de produção de dietas está adequada ao confinamento, né? Horários, aí entra na rotina da turma, como é que funciona, tá? E vai para uma parte mais interna, que eu falo que é do computador para dentro, que é quais insumos são disponíveis, o que é produzido na fazenda, produz a própria fibra, produz grão, não produz, né? Tem agricultura envolvida, não tem, é uma região boa de coprodutos ou não, tá? Ou vem de longe, e a possibilidade que a gente tem de trabalhar com diferentes insumos para baixar custo, para melhorar a performance, ou os dois, né? Então faz essa avaliação do que já existe ou vai existir e o que daria para implementar conforme a época do ano, né? Conhecer o histórico dos animais, de onde eles vêm, se é boi magro, se é recria, se é gado crioulo, qual que é a suplementação, então qual que é a história pré-confinamento dessa turma. Isso é muito importante no Brasil pela variação que existe. A gente tem todo tipo de animal em confinamento. Outros países são mais padrão, né? Tem um sistema de recria mais ou menos uniforme, a origem dos animais, peso de entrada, etc., mais padrão. O nosso aqui é todo tipo, né? Fim de seca é um negócio, início de confinamento em março, abril, é o boi que vem de pasto verde, qual o suplemento que tem, peso de entrada, racial, tudo mais. Então esse é um ponto relevante que é o carro-chefe de desempenho aí, né?
Que máquina que você vai abastecer aí para você ter resultado. Tá? E aí conhecer as rotinas, ler coxo, como faz, o que usa, ou implementar a leitura, a recomendação, ou qual software de gestão do dia a dia que usa, né, que software que o confinamento usa, se tem automação, e aí faz as recomendações em cima disso. Tá? Em linhas gerais, a gente olha todos esses pontos no início de trabalho, né, e conversa bastante com as pessoas e vê quais pontos a gente tem que melhorar, atacar, aí no levantamento mais posterior, né, conhecendo um pouquinho mais da operação, conhecendo os dados de abate, os resultados do pessoal, quais são os pontos principais de melhoria e que a gente pode ter ganhos rápidos, né, dentro de cada potencial de investimento de cada cliente, né. Então tem coisas que você não tem investimento, como o manejo, né, praticamente é custo zero, você melhorar um horário de leitura de coxo, uma leitura de coxo, você melhorar a distribuição de um trato, isso aí não tem custo, praticamente não tem custo. Então a gente sempre tenta atuar no menor investimento primeiro, para depois dar passo, como aquisição de um maquinário, de um software, né, automação, caso o sujeito não tenha, troca de equipamento, são coisas que envolvem um grau de investimento maior. Né? Então a gente sempre tenta atuar mais no que é possível fazer ali dentro das condições de manejo, melhoria de processo, etc. Porque o papel do consultor, né, Rafael, acaba sendo esse de orientação em todas as etapas, né? Então, começa com o que tem e vai evoluindo ao longo do tempo, de acordo com as questões financeiras também do confinamento, e aí tem algumas orientações que provavelmente sejam mais criteriosas logo no início, outras nem tanto, mas, igual você deu o exemplo, o manejo pode ser mudado sem custo nenhum, então essa orientação vem, né, do consultor, e é sempre mais proveitoso para o confinador ter profissionais qualificados, consultores qualificados, que estejam atendendo e dando essa orientação. Né? Perfeito. Né? O trabalho nosso dentro do confinamento, ele pode se estender a mais áreas. Né? Hoje, por exemplo, a gente está muito preocupado com a questão de ambiência dos animais. Né? Então, estão passando uma fase aí de muito calor, terrível, com previsão de mais calor ainda aí para frente, né? E vem verão, vem chuva, vem lama. Eu acho a palavra bem-estar hoje importantíssima, cara, para o animal. A gente tem focado muito nisso, ela envolve vários pontos, é a saúde, é o bem-estar nutricional dele, né? Ele está bem, ambiência, tá? Então tudo isso vai te trazer resultado, desempenho, você tendo um animal em boas condições lá dentro. Um animal tranquilo, bem, tendo o mínimo de estresse climático possível, né? Tem coisa que a gente não vai controlar, um calor de 40 graus, você não tem muito o que fazer, tá? Mas se está se estendendo, estão abrindo ramais, né, que podem estar envolvidos aí na temática nossa, que é um confinamento evoluindo para o 4.0, e que a estrutura acompanhando isso também. Tá? Então, mais bebedor, sombreamento, acompanhamento aspersão, acompanhamento de clima, tem pessoal tentando desenvolver modelos para tentar predizer a queda de consumo e já trabalhar antes, para não ter sobra de coxo, já com alguma assertividade aí nas primeiras validações, né? Evitar que sobre, né? Evitar o problema, né? Aí algoritmo trabalhando para isso, né? A partir de dados bastante robustos, isso entra no 4.0, eu acho que é uma evolução danada, né? Porque depois que sobra, você já tem que tirar, não adianta, a gente tem que tentar predizer, né? Aí vai entrar uma mini estação climática na fazenda, para você ter o dado, né? Tudo isso numa atividade que cada vez a margem vai trabalhando mais espremida, né? A gente vai ter que ir aparando essas arestas e tendo essas ferramentas. Sim. Certo? Lógico, a gente vai ter fases boas de novo. Sim, eu acredito nisso. Passamos um ano muito difícil em termos de resultado econômico, né? Foi muito desafiador. Dos 20 e poucos anos de consultoria, eu acho que foi o ano mais difícil para o confinador, tá? A gente tomou pancada de todas as frentes aí, né? E o momento agora é um pouco melhor, ainda bem, o pessoal voltou a ter um pouco mais de respiro, né? Então todos esses pontos passaram a ser importantes, né? Quando você tem situação muito fácil, Milena, dieta muito barata, a aquisição de animais muito barata, o boi num preço razoável, isso aí vai tamponando suas falhas, né? Porque você vai acabar tendo margem, né? Agora, quando a coisa aperta de todos os lados, como foi agora, né? Reposição que era barata ficou cara porque o boi caiu muito. Dieta baixou, mas tinha gente que tinha estoque antigo e o boi caiu muito.
Então, você vai acabar espremido de todos os lados, né? E aí, ferramentas de tecnologia são fundamentais, cara. Você não tem como trabalhar, né, sem ter um acompanhamento muito criterioso dia a dia, no médio prazo, com as informações, e informação em tempo real, certo? Você não tem como trabalhar sem você ter esse apoio, né? Senão você vai ficar muito para trás e deixar passar muita água na sua mão, muita fresta, né, sem você poder atacar. Tá? E assim, a turma enxerga isso muito rápido, né? Enxerga isso muito rápido. E o brasileiro está enxergando isso muito rápido. Então, a nossa evolução foi muito grande, principalmente nos últimos 10 anos, na indústria de confinamento, né? Então, se antes a gente estava muito atrás de outros países que confinam há muito tempo, como Estados Unidos, própria Austrália, mesmo África do Sul, até a Argentina, hoje já dá para botar aí que a gente está muito bem colocado. Tá? Com as suas particularidades, né? Nós somos um confinamento tropical, né? A gente não é de clima frio, não é de gramínea temperada, né? A gente tem capacidade de produzir fibra, é um país tropical, um outro tipo de animal. A gente tem um domínio bastante grande hoje dos processos aqui, da nutrição, do manejo. Com certeza, né? Não adianta ser só grande em número de cabeças, também tem que ser produtivo, eficiente e tecnificado, né? Acho que é o mais importante para que a gente consiga sempre entregar e continuar mantendo níveis de exportação ótimos, como a gente mantém, acesso a outros mercados e tudo mais. E aí, pelas suas falas, né, Rafael, deu para perceber que os desafios do consultor 4.0 são muito grandes, né? Porque o mercado agropecuário, no geral, a pecuária é desafiadora e em momentos difíceis, como você falou, a gente realmente precisa olhar as vírgulas e vamos falar aí um pouquinho dos maiores custos do confinamento, seria a parte da nutrição e na sua experiência atendendo diferentes confinamentos espalhados pelo Brasil, você vive a realidade de cada região, o clima de cada região, né? Então, você fica dependente do que tem, do alimento mais próximo que tem, e aí esse eu acredito que seja um dos desafios, mas eu queria que você elencasse aqui para o nosso público quais seriam os maiores desafios do manejo nutricional atualmente. Alguns pontos, infelizmente, no Brasil a gente ainda sofre um pouco. Tá? Principalmente relacionado a fluxo, cadência de insumos. Esse é um ponto que, até pela própria capacidade de armazenagem das operações. E a logística, tá? Né, também, né? Logística, o ponto é esse aí, tá? A logística às vezes nos pega, tá? Eu costumo comentar com a turma que a gente tem mais contato que a maioria das mudanças de dieta que eu tenho que fazer, e eu sei que a maioria dos colegas nutricionistas fazem, são involuntárias. Tá? Por estoque, por alguma questão, a gente acaba mexendo na... vou te falar que a grande maioria é involuntária. Involuntária. Eu querer fazer um ajuste técnico, fino, por questão de consumo, curva de consumo, ou score ali de enchimento ruminal, de fezes e tal, é a minoria. A maioria é involuntária. Vai acabar isso, vai acabar aquilo, vai entrar uma silagem nova, não chegou a torta de algodão, não chegou o caroço, tem senha na fila para tal coisa. Então, isso aí, esse eu acho que é um ponto desafiador relacionado a manejo nutricional. Tá? Porque, assim, dentro de um processo que se tornou anual, ele era perene, né, Milena? Ele trabalhava, o confinamento trabalhava 6 meses por ano. Ele era um giro, ele virou 2, trabalhando 9 meses, 8 meses. Hoje, de todos os meus clientes, 99% ano inteiro. Então, assim, trabalhar o ano inteiro te traz uma necessidade de planejamento muito maior. Sim. Porque, em geral, no Brasil, das regiões que você comentou que a gente atende, a grande maioria, o primeiro semestre, não tem oferta de coprodutos e insumos de forma significativa, salvo algumas exceções, tá? Como soja, amendoim, tá? O resto é segundo semestre. Algodão, laranja, milho, sorgo e por aí vai. A maioria dos principais são segundo semestre. Então você tem que ter um planejamento muito bom. Esse é outro desafio. Sim. Tá? E você tem que fazer estoque, ter capacidade de estocagem e tem todo um carrego financeiro. Você tem estoque parado, você tem financeiro naquilo ali. Uma taxa de juro hoje é 12,25, né? Então pesa. Você tem que fazer conta, isso aí pesa para o produtor. Ele tem um desencaixe, né? Na questão financeira, porque ele tem que fazer um estoque muito grande para frente, para trabalhar o primeiro semestre. Então, o planejamento que a gente faz nutricional, ele vai de junho a junho. O nosso ano é de junho a junho, né?
Então, a gente faz o planejamento para o segundo semestre e para o primeiro do ano seguinte. Então, eu já estou desenhando as dietas e as necessidades agrícolas dos projetos que tem para até junho de 24, julho de 24. Então, funciona assim o nosso calendário dentro de um planejamento estratégico, que é outro ponto desafiador. É a gente montar isso aí. Tá? Partindo mais para o dia a dia, eu acredito que muita coisa melhorou, como a gente está comentando, mas ainda tem uma falta de, talvez, constância nos confinamentos de rotinas. Então, talvez seja uma coisa do brasileiro isso, de desviar um pouquinho no dia a dia do que é proposto, né? Então, a gente ter processos sempre iguais, né, todo dia. Tá? Isso, às vezes, a gente escapa um pouco. Tem ali um desviozinho aqui, acolá, um atraso no horário do primeiro trato, quebras, que levam em alguns dias no mês, ou no período de 110, 120 de engorda, a você ter aí falhas, por exemplo, numa curva de consumo que são fáceis de detectar quando você tem o controle disso. Então, acho que essas rotinas ainda podem melhorar, já melhoraram muito, mas podem evoluir. Tá? Outra dificuldade que eu vejo, e ela vem para frente aí, são pessoas. Eu acho que isso é um ponto muito importante hoje, me preocupa muito isso, né? A capacitação, a persistência no trabalho, nas rotinas. Tá chegando uma turma bem nova aí nos confinamentos, estou falando da parte técnica, tá? Eu trabalho com muitos técnicos, zootecnista, veterinário, agrônomo, técnico agrícola, sem formação na área, né? E a gente tem uma preocupação muito grande nessas pessoas, porque elas são importantíssimas na nutrição, né? Elas que direcionam o manejo diário, né? Então, é o meu leitor de coxa, o meu supervisor de trato, tá? Então, a gente tem muita preocupação com essa turma, em tornar eles capazes de interpretar o máximo possível de coisas e nos reportar, né? Ter senso de urgência nisso, né? Confinamento é urgente, né? Confinamento é uma corrida de 100 metros rasos, né, Milene? Ele não é uma maratona. Ele é curto. Você queimou a arrancada, você não ganha mais a corrida. Cada dia é 1 metro a ser vencido, né? Digamos assim. E você perdeu ali 30 centímetros, é muita coisa, né? Não é uma maratona, né? Não é um ano. São 4 meses no máximo, na média, né? Então, isso é um ponto que eu tenho tentado dar bastante. Já dei atenção mais de uma forma de capacitação e treinamento, vou tentar voltar a fazer mais, tá? Tá mais presente na questão de treinamento e bate-papo com a equipe. Eu acho que isso a gente fez muito 10, 15 anos atrás, bastante demais, e talvez esteja a hora de com os conceitos novos, com as ferramentas novas tecnológicas, a gente voltar a trabalhar essa questão de pessoas e capacitação e preparo, né? Nutricional, talvez a questão de ambiência relacionada, que nem eu comentei com você, de clima, estrutura do confinamento, interfere muito no sucesso do manejo nutricional, demais. Tá? Então, o confinamento que não tirou o esterco antes da chuva vai sofrer com lama o tempo todo. A nutrição não vai resolver o problema dele, não vai resolver. Se ele não teve a visão de tirar, limpar, deixar a área seca, útil para o animal ruminar, por exemplo, né? Vai atrapalhar a engorda inteira nas águas, que agora é o período que a gente está entrando. Então, assim, quase tudo vai interferir na nutrição. Quase tudo vai estar relacionado à resposta do animal, né? Como você falou, tirando o boi magro aí, é o principal custo. 65%, 70% do custo de uma arroba produzida é dieta, tá? É dieta. O resto é minoritário, mas lógico importante. E tudo vai interferir em como essa dieta é transformada pelo animal, como isso se traduz em consumo de matéria seca e conversão. Tá? Então, acho que esses pontos aí de logística, variações diárias, capacitação de pessoas, né? Eu acho que são importantíssimos aí dentro do manejo nutricional. Sem dúvida. Essa questão aí da parte dos talentos, né, das pessoas, a gente vê não só no ramo agropecuário, mas vamos falar aqui, né, que é o nosso foco, mas muitas pessoas têm essa questão, né, esse problema, essa dor, né, vivem essa dor de como reter talentos, de como encontrar talentos que vão ficar na fazenda por muito tempo, que vão crescer junto, ter esse senso de urgência aí, como você falou, e acompanhar os resultados junto com a fazenda. E eu acredito que a meritocracia também é uma coisa que cresceu muito dentro da pecuária, né, recentemente, e a tecnologia vem muito para ajudar nisso, né, porque você consegue identificar realmente quem são os funcionários que estão executando bem as tarefas, principalmente
Se a gente for falar ali da nutrição, dos tratadores, do motorista do vagão, do rapaz que trabalha na fábrica de ração. Então, isso também colabora muito, né, Rafael? Demais. Esse é um ponto, assim, que a tecnologia é fundamental, viu, Milena? Porque para você hoje acompanhar os principais indicadores das rotinas diárias de eficiência dos processos dentro do confinamento, você precisa ter tecnologia, cara. Senão se torna algo bastante complicado, tá? De você compilar, de você ter ali, e a forma de demonstrar isso, né? Então, hoje a gente trabalha em algumas operações que tem já a meritocracia. Então, você tem os PPRs, né, os pagamentos por resultado, tá? E isso via softwares e Power BI, e forma de apresentar dados, acaba se tornando muito mais ágil, muito mais rápido de você estar acompanhando dia a dia isso, né? E mostrar para as pessoas a importância disso e que eles vão ser remunerados por desviar menos trato, carregar melhor o vagão, cumprir o horário do primeiro, né? Ter menos incidência de determinada morbidade ou doença no confinamento, atingir tal meta de eficiência no lote, do ponto de vista alimentar, né? Então, aí a tecnologia é total, cara, é 100% arraigada a essa possibilidade de você controlar esses indicadores principais, aí eu citei, acho que os principais, tá? De você ter uma operação bem feita, né? Parte nutricional principal, comentando um pouquinho com você, Milena, é você ter processos desde a fabricação de dieta até a distribuição, horários, né? E um manejo de coxo consistente, isso é o coração do negócio. Tá? Então é carregar bem o vagão, ser a dieta muito parecida com a que o computador formulou, distribuir essa dieta no horário, na sequência, na porcentagem e na quantidade correta, né? Esse aí é o fundamental, né? E procurar trabalhar praticamente sem sobra nos currais, com os animais saciados, tranquilos, bem alimentados. Esse é o top aí do negócio aí do confinamento, né? E a evolução que a tecnologia permitiu, tanto do ponto de vista de maquinário, tá? A maquinário evoluiu muito, né? Tanto com todas as ferramentas que a gente está comentando, automação, etc. Pô, o papel deles é chave, cara. Né? Assim, é quase uma condição imprescindível a gente ter isso nas operações. E digo para você, inclusive as pequenas e médias. Então, o pessoal às vezes está ouvindo, está pensando que não, Rafael, mas isso aí é confinamento de 15, 20 mil animais, né? É um pessoal que tem grau de investimento, capacidade de investimento muito forte. Negativo. Tá, negativo. Eu tenho clientes que têm capacidade estática de 2 mil animais, tá? Que estão com automação, estão com maquinário novo, estão com supervisor de trato, estão botando para cima porque enxergam nisso um grande valor em trabalhar aí o manejo nutricional. Né? Isso tem muito valor e muito peso no resultado da nutrição no confinamento. Muito. Tá? É muito significativo esses pontos aqui que a gente está comentando. Então, assim, para mim vale em diversas possibilidades, tamanhos e modelos de operação de confinamento, essas questões. É uma coisa que a gente sempre fala por aqui, né, que tem os 4 tipos de dieta, né, a que o nutricionista formula, a fabricada, a fornecida e a que realmente o animal vai consumir, né, que seria a consumida. E aí o grande desafio aí, principalmente do consultor, é que o animal consuma realmente o que foi formulado, né, então todas essas etapas, né, só para explicar aqui para o nosso público, cada uma dessas dietas, elas passam por uma etapa, né, então primeiro tem a etapa da formulação, que realmente vai ser só a teoria, vamos dizer assim, né, Rafael, do que a gente vai prever para aquele animal, a fabricação, que a gente vai realmente fabricar, ter o tempo de mistura, homogeneidade, tudo mais, fornecimento, que é muito importante a gente fornecer as quantidades adequadas para cada lote, para cada curral, e isso a automação é essencial, que vai mostrar tudo isso ali, né, para a gente. E depois que o animal vai consumir, que está muito aliado à leitura de coxo, né, Rafael? Que aí é realmente a quantidade que a gente vai ter o desempenho, quanto vai ter de sobra e tudo mais. E quando a gente fala da tecnologia, a automação, ela ajuda em todas essas etapas, né? Tirando a parte da formulação, que a gente vai cadastrar a dieta lá no sistema e vai conseguir corrigir a parte da matéria seca, corrigir os ajustes que forem necessários. Mas o resto do trabalho operacional, ele vai estar sendo auxiliado por uso de tecnologias. Ah, sem dúvida, não tem nem... Assim, você completou muito bem o que eu comentei, Milena, e
são realmente as 4 dietas, né? Talvez a mais fácil seja dentro do computador, porque basicamente depende da habilidade do nutricionista, né? Sim. Independente da ferramenta que ele use para formular, cada um tem sua preferência aí. Também não são tantas assim, né? Mas aí vai dar muita habilidade do nutricionista, conhecer os alimentos, ter aí alguma experiência, né? Do que um determinado tipo de animal come, determinada situação e tal. Mas aí a aplicação da dieta é o que a gente mais se preocupa, né? Então, a lupa que a gente coloca muito grande é a batida, o carregamento do vagão, né? Como é que chega essa dieta para o vagão, para o operador, como é que é o desvio disso, a eficiência de carregamento, tá? E depois a quantidade distribuída corretamente em cada curral, né? E aí eu te falo, existe confinamento com e sem automação. São duas coisas, são totalmente diferentes, tá? São totalmente diferentes. Com e sem automação é totalmente diferente. Assim, sou testemunha viva desse processo, cara. Isso eu posso falar de 10 anos aí acompanhando a automação, eu acho que tem isso aí, quase 10. E, assim, é uma mudança de tudo dentro do confinamento. Até outra operação, a hora que você tem informação real, confiável, disponível real time, né, no momento, tá? E começa a gerar os indicadores e pontos críticos de controle em cima disso aí, tá? Isso aí, para a gente, o confinamento com a automação vou dizer hoje que é fundamental. Naquela pergunta que você me fez no início, chegando numa operação nova, né? Um novo cliente, um novo confinamento, a recomendação forte que a gente faz, caso não tenha, é inserir automação nesses processos, tá? A gente, com bastante ênfase, a gente comenta isso aí. Tá? Um investimento que vai se pagar tranquilamente e de forma rápida, dentro da melhoria que vai ter na unidade. É bacana que o pecuarista tem essa visão, né, Rafael? Que eu acho que também é um dos desafios aí da sua orientação, né, como consultor. Porque a gente sabe que da parte estrutural é muito importante, mas a nutrição e todo o gerenciamento da nutrição completa, vamos falar assim, ela é o coração, como você falou, do confinamento, né? Então, se não tiver um olhar atento para o que está acontecendo ali, dificilmente o resultado do confinamento vai ser positivo, correto? Correto. Assim, tem situações em que você encontra as pessoas preocupadas com alguns aspectos e não fazem o básico, Milena. Tá, o básico é isso aí que a gente está comentando agora. Né? Leitura, tal, carregamento. Assim. Então, assim, o confinamento ele vai te entregar, né, resultado, você seguindo princípios básicos e bem apoiados em ferramentas que te ajudem. Sim. Ok? Que é um programa de gestão de trato, de finalização de lotes, de automação, tá? Tudo isso aí que a gente está comentando. Mas, assim, o coração do negócio, como você colocou, são as rotinas bem executadas e básicas. Eu costumo dizer para a turma, quando a gente faz alguma palestra, um curso, um treinamento, alguma coisa, que a maioria dos problemas em confinamento que a gente enfrenta são básicos. Né? Dificilmente a gente vai discutir uma minúcia de um aditivo, de uma troca disso, daquilo. Tem muita coisa antes. Muita coisa antes. Né? Então, o básico bem feito, ele pode te entregar um resultado muito bom. Né? Por menos que você tenha condição de investimento, muitas vezes. Mas as rotinas bem executadas, né? Tá? O animal ali trabalhando no ponto certo, né? Que a gente preconiza. Tá? E, por outro lado, às vezes tem uma unidade, já passei por isso, algumas vezes, com bastante possibilidade, investimento, tudo, e que não consegue entregar o resultado por algumas falhas de pessoas, de processos, né? Estruturais, gestão. E a coisa não anda, cara. A coisa não anda, não funciona. Né? Então, assim, um casamento de tudo isso aí que a gente está comentando. Sim. De todas essas questões aí. Vai parecer um pouco repetitivo falar isso, né? Mas boi gosta de rotina, né, Rafael? Então não tem como a gente fugir muito disso, né? Não. A gente não gosta. O boi gosta de rotina. É verdade. E aí tudo está envolvido, né? Principalmente os processos, a parte das pessoas, realmente manter essa rotina, manter essa constância. E a gente está tratando de um animal, né? Faça chuva ou faça sol, feriado, final de semana, madrugada, a gente sabe que qualquer problema pode acontecer, mas faz parte do jogo, correto? Faz e, assim, vamos enfrentar agora um período muito difícil, o mais difícil, né? Então agora é mar agitado e vento contra.
né? Então agora é difícil navegar. Então, porque toda hora é uma tempestade, é vento, é chuva, é calor, né? Lama, então tá tudo aí no cardápio agora. Então é bastante desafiador. Lógico, a nutrição e o manejo tem a entregar e ajudar nesse processo. Então tem dietas melhor desenhadas, alguns aditivos, tem uma série de coisas aí que podem ajudar. Mas, de novo, é estrutura, é básico bem feito, são rotinas bem feitas que vão trazer o mínimo de perda nas águas, né? Dentro dessa época mais difícil da gente trabalhar. Tá? Então, mas eu acho que a gente também está evoluindo bastante nesse ponto, principalmente por ser muito peculiar a questão de chuva para a gente, né? Outros países talvez não tenham tanta chuva nessas épocas. A Austrália quase não chove, a África do Sul não chove, os Estados Unidos tem regiões que não chove tanto. Tem neve, né? Eles têm neve, a gente não tem, que tá um problema muito maior, provavelmente, né? Mas a gente tem a questão tropical aí que é bastante relevante, que é calor e chuva, né? Junto. Com certeza, cada país tem a sua particularidade, tem os seus desafios, e a gente está fazendo o nosso melhor trabalho de forma excelente aqui, e gostaria de ressaltar que todas essas tecnologias, muitas delas são brasileiras, né, Rafael? Então também é um motivo de muito orgulho aqui para nós participar dessa evolução da pecuária e acompanhar. Acho que você aí com a sua carreira toda como consultor, praticamente viu a pecuária evoluir muito fortemente e tecnificar cada vez mais e chegar no confinamento 4.0, né, que é um mar de belezas, mas também muito desafiador, né, Rafael? Continua muito desafiador, tá? Continua, principalmente pela questão econômica, Milena. Sim. Questão de margens, né? A gente cada vez mais tem que entregar em todas as frentes o máximo possível de resultado e o mínimo possível de perdas, né? Então a disputa hoje está centavo a centavo, né? Sim. Ela é uma guerra diária, centavo a centavo, né? E tecnologia crucial para ajudar a gente nesse processo. Tá? Não tem... Dá para trabalhar no modelo um pouquinho mais não diria antigo, mas com menos questões tecnológicas envolvidas? Dá. Mas as ferramentas ajudam demais, cara. Ajudam demais. E eu acho que tá vindo, com certeza vem mais coisa aí, e rápido, tá? É até um ponto que, confesso para você que às vezes acompanhar não é fácil, né? Essa evolução, tá? Porque a gente se envolve no dia a dia, tá nas operações e tem muita coisa acontecendo, né? Principalmente na questão de dados, questão de projeções, as ferramentas aí de inteligência artificial vindo, a gente não sabe até onde isso vai parar, né? O que vai acontecer daí para frente, né? Tá? Então tem que estar ligado que tem muita coisa que vai mudar daqui para frente, vai acontecer, né? Para a gente que é um pouquinho mais velho na estrada, às vezes é mais difícil de acompanhar, né, do que a turma mais nova, né? Cresceu nesse meio já, né, menino? Tá? Cresceu nesse meio já com a informação toda, com internet. Então, esse é um desafio que se coloca constantemente para nós, estar atualizado, tentando acompanhar esses processos aí, essas coisas aí. O pessoal que está chegando no mercado de trabalho agora, eles são aquela geração que nasceu com internet, nasceu com rede social, Todos. Nasceu com smartphone, Todos. Então realmente tem essa diferença. E se você pudesse elencar um dos maiores desafios hoje do consultor 4.0, qual seria? Um deles é esse que eu comentei com você. Então, estar atento às novidades tecnológicas, né? Tá? Então, é a câmera lá dentro do coxo, algumas robotizações, câmera, tá? É drone, o que isso pode trazer, quanto mais informação você vai ter para interpretar, né? Sim, que é o papel nosso ainda, né? Ainda é nosso, né? De interpretar isso. Sim. Tá? Com a ajuda aí de modelos, de algoritmos, tudo mais, a gente cai na nossa decisão ainda. Sim. Tá? Ainda cai na nossa decisão. Então, essa é uma, né? Outra que acho que é uma dificuldade de todos nós hoje, e com a quantidade de informações que tem hoje, né, em qualquer área, né, Milena? É você se manter atualizado, né? Eu acho que isso é bastante difícil por uma questão de tempo e de quantidade de trabalhos e de coisas novas que surgem, né? Então, por exemplo, hoje você pega a nutrição, os trabalhos científicos que eu li, as revisões que eu li há 10 anos, 15 anos atrás, são totalmente diferentes hoje, né?
completamente diferente. Nós estamos falando hoje de expressão gênica, tá? Nós estamos falando de genômica, de conhecimento detalhado da microbiota ruminal, metabolômica, tá? Nós estamos falando de expressão de genes no intestino, no fígado, o que você mexe na nutrição e estimula ou não genes. Não estamos falando mais só de consumo, pH ruminal, etc. Proteína, energia e gordura. Não é, está muito mais aprofundado. Lógico, está tudo no contexto, mas está entendendo onde realmente que a coisa acontece, né? Que é a nível celular. Tá, tanto microbiano quanto do bovino. Sim. Então, assim, se manter antenado a todos os novos assuntos que surgem e descoberta de mecanismos físicos, químicos, fisiológicos dentro da célula ou nos tecidos, isso é desafiador pra caramba, cara, porque isso pode trazer, assim, grandes saltos e mudanças de conceito, né, que a gente tem hoje. E a gente tem que estar aberto para isso. De repente, uma coisa que eu faço, tá vendo aqui, isso aqui não expressa gene, não acontece, ou expressa, ou você tem que mudar. E a gente tem que rever até manejo, ou formulação, tá, etc. Então, esse eu acho que é um desafio absurdo para qualquer técnico, né? Seja ele mais jovem, mais experiente, né? Se manter atualizado dentro da enxurrada de coisas que estão acontecendo pela modernidade da pesquisa, pela evolução das técnicas e barateamento das técnicas para se entender os processos e a bioquímica, etc. Né? Então, eu acho que isso aí para mim, né, bem pessoal, isso é um desafio bastante grande, você conseguir acompanhar tudo que está acontecendo. Tá? Porque o tempo ele consome a gente, né? O dia a dia consome a gente e as atividades e tal, né? Dentro do perfil de trabalho que a gente elegeu para tocar, isso aí para mim é um ponto crucial, né? Você tem a possibilidade de estar acompanhando essas evoluções aí, técnico-científicas e tecnológicas do que está acontecendo. Tá? Isso é mundial, isso é global, isso aí não tem como voltar atrás, não. Sim, e cada vez mais a gente é bombardeado de informações, né? A gente está rodeado de mecanismos, de internet, de celulares na mão, então, assim, as informações chegam a qualquer momento, muito volume, muita coisa. Eu acho que o grande desafio aí seria filtrar, né, o que é interessante para nós, e mesmo assim ainda é muita coisa, né, porque a gente ainda tem que fazer esse filtro muito bem apurado para realmente acompanhar as tendências, acompanhar o mercado, né? Sim, porque isso é uma resposta que o confinador espera de quem o atende, né? Exato. É trazer e saber filtrar o que chega para ele, porque muita coisa vem do próprio confinador, né, menina? Ele vem, Rafael, eu ouvi isso, ouvi aquilo, fui numa palestra, eu vi isso num vídeo, alguém comentou, um amigo meu confina, entendeu? E você tem que, mas o que esse cara tá falando, né? Que história é essa aí entendeu? Então, e acompanhar tudo isso exige um pouquinho mais de trabalho, viu? Horas extras. Exige horas extras pra gente aí. Sem dúvida. Bom, Rafael, acho que nosso bate-papo foi bem esclarecedor aqui, acho que deu para a gente circular bastante no universo da consultoria e mostrar um pouquinho do consultor 4.0 para os nossos ouvintes e como que esses confinamentos, né, podem chegar lá, digamos assim, né? Então, queria agradecer mais uma vez você ter topado participar aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade do bate-papo, né? Agradecer a vocês, ao convite, aí a lembrança do meu amigo Paulo Marcelo, amigo de longa data, né? Hoje na ponta, né? Sim. E a gente é amigo há muitos anos, né? Fizemos pós-graduação juntos e já mandar uma saudação para ele, tá? E dizer que, assim, hoje, se você quer trabalhar dentro do confinamento numa visão de suporte nutricional, seja por empresa ou como autônomo, que é o meu caso, né, tá? Ou numa equipe, né, ligada à nutrição, você tem que acompanhar muito de perto as operações, você tem que estar muito presente, mesmo que seja de forma virtual, né, com as ferramentas que tem aí, mas você tem que estar muito ligado nos dados que vão saindo, tá, nas informações do dia a dia, porque, de novo, não permite mais muito desvio hoje. A gente não tem mais grandes facilidades, tá? Grande oferta de boi magro, insumo barato, isso aí passou, turma. Nós estamos em outro momento, né?
e estar capacitado a entender o que a tecnologia, o que o 4.0 te traz de informação, né? Que é uma quantidade absurda, muitas vezes, de informações que a gente tem, né, que gerenciar, que lidar, interpretar e ser cobrado e dar resposta, né? Tá? Então, assim, é muita dedicação no confinamento, tá muito interagindo demais com a equipe, com o manejo, com tudo, para você poder estar apto a dar as respostas e mudar os rumos e fazer as recomendações, né, para você ter melhor desempenho técnico, econômico, etc. Tá? Mas, assim, tem toda essa pressão, mas a tecnologia ajuda demais também. Ajuda muito, ajuda demais. Te permite ficar muito mais perto do confinamento que eu atendo em Rondônia. Eu consigo ver muita coisa aqui de São Paulo, né, coisa que 10, 15 anos atrás era por telefone só quando ia na fazenda. Tá? Então, assim, ajuda demais. Tem muitos pontos prós dentro desse pacote todo aí que a gente bateu esse papo. Tá? Muito mais do que essa questão de informação, de quantidade de informação. A vantagem é muito maior, as vantagens são muito maiores, sem dúvida. Pois é, acho que o acompanhamento próximo é essencial e, mais do que isso, permitir as correções o mais rápido possível, né, Rafael? Então, o confinamento é rápido, ele é expresso, e qualquer erro a gente precisa corrigir o mais rápido possível, a gente consegue isso com auxílio de tecnologia e informação chegando rápido. Isso aí. Tudo é urgente no confinamento. Tudo é urgente. O período é muito curto. Então, tá certo. Rafael, obrigada mais uma vez. Gostaria de incentivar, né, quem gosta da parte de consultoria, busque profissionais qualificados como o Rafael, se inspire neles e também, se você é confinador, está nos ouvindo aqui, pecuarista, tenha também sempre profissionais qualificados ao seu lado, te orientando, te auxiliando nos seus processos. Isso aí. Agradeço demais de novo, Milena. Desejo a todos aí bons negócios, um bom trabalho aí no confinamento. Momentos difíceis sempre vão existir, tá? Mas eles passam e no médio e longo prazo, acho que a indústria de confinamento ela tem um cenário aí desafiador, mas está bem consistente, muito profissional daqui para frente e, assim, assumindo um papel bem relevante aí na produção de carne. Com certeza. Então, tá bom, pessoal. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Um grande abraço a todos. Até mais. Um grande abraço a todos.